Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido Brasil do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Advogado do Flamengo, detalhe, explica a situação envolvendo o caso de Bruno Henrique ser diferente dos de jogadores da operação penalidade máxima, que estão comparando aí o caso do Bruno Henrique com aquela situação de jogadores que foram ali aliciados, fizeram acordo para receber dinheiro, tudo e muito mais. E o Bruno Henrique não fez isso, é totalmente diferente. Eu vou trazer aqui detalhes para vocês sobre as palavras do advogado Michel Assef Filho, que é advogado do Flamengo, que ele detalhou essa situação. Inclusive, né, o juiz do Distrito Federal rejeitou incluir o crime de estelionato no processo contra Bruno Henrique. Também vou explicar para vocês sobre essa situação. Flamengo quer liberar Michael, meus amigos. Flamengo quer liberar Michael. E eu separei aqui os números de Michael no Flamengo. Será que vale a pena liberar Michael? Você manteria o Michael no Flamengo? O que você acha? Vou trazer aqui detalhes para você. Falar também sobre as palavras de Luiz Henrique em relação a Gerson no Zenit da Rússia e seleção brasileira, né? Agora é diferente. Com o Carlo Ancelotti pode ser diferente. Começa a ter oportunidade. Mas no antecessores de Carlo Ancelotti, jogadores lá na Rússia não eram chamados, e a gente sabe muito bem disso. Mas eu vou trazer aqui as palavras de Luiz Henrique em relação a gesto, futebol na Rússia, tudo e muito mais, em relação à seleção brasileira. Fica coladinho comigo. Vou falar também sobre as palavras de Emerson Royal. Falou que está 100% e estava no banco de reserva. Pelas palavras dele, quer voltar à titularidade. Mas agora, com Varela voando, jogando muita bola. Royal ou Varela na titularidade, hein? Vamos falar um pouco sobre isso. E vou falar também sobre a reapresentação de Arrascaeta e Varela. Flamengo acaba de confirmar, como já tinha adiantado para vocês. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí. Olha só, o Flamengo acaba de confirmar, comunicou de forma oficial que Arrascaeta e Guilherme Varela, liberados pela seleção uruguaia, conforme informado desde ontem, se reapresentarão ao clube só na quarta-feira. Ou seja, o elenco do Flamengo amanhã está de folga, como já tinha adiantado aqui para vocês, né? O elenco está de folga. Arrascaeta e Varela só devem se reapresentar, na verdade, só na quarta-feira. E agora o Flamengo acaba de confirmar a reapresentação dos dois uruguaios só na quarta-feira, beleza? Emerson Royal destaca a importância da semana de descanso e se coloca à disposição de Felipe Luiz para ser titular absoluto na lateral direita do Flamengo. Ele falou o seguinte: essa semana foi muito importante para nós. Sabíamos que a sequência de jogos estava um pouco apertada. Agora estou à disposição do Felipe. Estava no banco de reservas, mas ainda não estava 100% para jogar. Disse aí Emerson Royal, destacando aí a sua volta agora 100%, quer jogar, quer assumir a titularidade. E eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, o que você acha? Hoje, com o que o Varela vem jogando, apesar que ele está aí com uma pubalgia, não é coisa grave. Já deve estar à disposição do Felipe Luiz no domingo, né? Mas o Felipe Luiz pode optar por poupar o Varela e pode colocar o Emerson Royal como titular para esse jogo de domingo. Mas da sequência da temporada, Varela ou Emerson Royal? Qual o seu lateral direito para esse time de Felipe Luiz? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Olha só o que o atacante Luiz Henrique, ele falou, né, sobre a relação dos jogadores que estão na Rússia, jogando no Zenit, também no futebol russo lá, outros times da Rússia, em relação à seleção brasileira, né, porque cai muita narrativa de poder jogadores lá para a Rússia depois não ser mais convocado para a seleção brasileira. Sim, isso aconteceu e aconteceu muitos anos de não serem convocados. Com o Carlo Ancelotti está sendo diferente, né? O Carlo Ancelotti está sendo diferente, deixou claro que vai olhar todos os jogadores, seja na Europa, seja na Rússia, seja onde for. E o Luiz Henrique falou isso aqui: a gente conversa no dia a dia, eu e Gerson falamos para nos mantermos 100%, porque o Ancelotti já falou para a gente que ele está vendo todos os jogadores, não importa se o jogador está na Rússia ou na Inglaterra.
Ele já falou que está vendo todos. Eu e Gerson falamos para mantermos focados, porque sempre vai chegar a oportunidade. Não é só porque a gente está na Rússia. Não, a gente está sendo visto. Disse aí o atacante Luiz Henrique. Inclusive, né, foi convocado agora na Rússia. O Douglas Santos também, lateral esquerdo, também está lá na seleção brasileira, também jogando lá no Zenit. Então tá aí, né, sendo convocado pelo Carlo Ancelotti. Agora os antecessores de Carlo Ancelotti, eles não convocavam, a gente sabe muito bem disso, né? Mas agora o Ancelotti está vendo, analisando todo mundo, e aí chamou até o Luiz Henrique também agora dessa vez para a seleção brasileira. O que você achou? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, falar agora sobre a situação envolvendo o Bruno Henrique. O advogado do Flamengo, Michel Acef Filho, ele explicou o motivo do caso Bruno Henrique ser diferente do de jogadores da Operação Penalidade Máxima, que aconteceu lá em 2023. E ele falou o seguinte: tenho ouvido muita discussão sobre a pena ter sido branda. O que aconteceu com o Bruno Henrique não tem nenhuma relação com os casos julgados pelo STJD antes. As punições mais severas puniram uma fraude ao jogo, ou seja, alguma combinação fora para que no jogo algo artificial aconteça. Nos outros temas aconteceu exatamente isso. Atletas foram abordados e combinaram determinadas jogadas para se favorecerem fora do campo. O Bruno Henrique já planejava tomar o terceiro cartão amarelo. O cartão amarelo não é atitude antiética, não é atitude antidesportiva, faz parte da estratégia do jogo. O artigo em que ele foi punido diz atuar de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova o equivalente. Disse aí o advogado do Flamengo. O pessoal pega tudo, né? O bolo lá daqueles caras que foram punidos lá, que estavam sendo aliciados, foram aliciados, aceitaram dinheiro. É muito diferente do caso do Bruno Henrique. E aí eles pegam tudo e jogam tudo no mesmo pacote, e aí começa as redes sociais, esse debate aí, a pena é branda, mas os caras não entendem realmente a situação, o peso dos dois lados. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E olha só, segundo o GE, o juiz de Distrito Federal rejeitou incluir o crime de estelionato no processo contra Bruno Henrique, mantendo apenas a acusação por fraude esportiva. O recurso do Ministério Público agora vai para análise em segunda instância. Tá aí a situação do Bruno Henrique. Acredito que o Flamengo vai conseguir sim. Os advogados de Bruno Henrique estão confiantes em reverter essa situação. Com certeza vai reverter essa situação. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, fala agora sobre Michael. O Flamengo está decidido a liberar o atacante Michael. O Flamengo, na verdade, já gostaria de ter liberado o Michael agora, nessa janela, né, do meio do ano. Janela fechou, ainda tem a janela aberta na Arábia Saudita até quarta-feira, agora dia 10, na quinta-feira na Rússia até o dia 11. Provavelmente nada mais já acontece daqui para lá. Mas o que acontece agora é que o Flamengo está sim inclinado a liberar Michael, não só o Michael, né? Juninho, Everton, Cebolinha pode sair, mas o Flamengo ainda pensa em poder continuar com Everton, Cebolinha. Mas em relação ao Michael, eu estava vendo aqui os números de Michael. Nas duas passagens que ele teve pelo Flamengo, nas duas passagens, ele, depois que passou aqui no Flamengo, foi para o Al Hilal, depois retornou agora novamente, né, no ano passado. Nas duas passagens pelo clube, o Michael soma um total de 122 jogos, 28 gols e 15 assistências, tá? Em 122 jogos, marcou 28 gols e concedeu 15 assistências. Ou seja, 43 participações. O que você acha, torcedor? Sinceramente, fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. São uns bons números, eu posso falar assim? E você, sendo a diretoria do Flamengo, você liberaria realmente o Michael ou manteria o Michael no elenco para o restante dessa temporada e também para a temporada de 2026? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas o Flamengo está decidido, vai liberar o Michael. O Michael também quer deixar o Flamengo, na verdade, né, nação?
Michael também quer deixar o Flamengo. Essa é a realidade. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.